Olá, tudo bom? Meu nome é Pedro, eu sou arquiteto e biólogo formado no UNB e hoje estou à frente do VIVE, um escritório de arquitetura que foca na interface entre o ambiente construído e o natural. A minha participação na Semana Cerrado na FAO é para apresentar minha pesquisa que desenvolvi durante o meu mestrado. Trata-se de um estudo que envolve vegetação do cerrado e arquitetura e que foi desenvolvido no PPG da FAO, mais especificamente no LaSUS. Bom, pessoal, vamos começar a apresentação. O mestrado ele teve o seguinte título: Simulação térmica de paredes verdes compostas de vegetação nativa do Cerrado. Bom, primeiro eu gostaria de falar qual o objetivo dessa apresentação. Isso aqui não é uma defesa de dissertação, isso aqui é mais uma demonstração de como que a gente pode unir duas áreas diferentes e é também uma tentativa de fazer uma provocação a você que é estudante de arquitetura ou estudante de outra área e tem uma vontade de fazer uma aplicação mais criativa dentro de uma pesquisa. Então, isso aqui é um exemplo prático de um mestrado que envolveu duas grandes áreas, as ciências biológicas e a arquitetura, e eu espero que você se sinta não só estimulado a fazer estudos desse tipo, mas você que tem vontade de ser um paisagista, que se sinta provocado a ter um olhar mais naturalista para a vegetação, que é o seu principal produto de trabalho. Se você tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade em relação a essa pesquisa, me manda uma mensagem depois que eu vou estar bem solícito para responder, tá? No momento agora a gente vai só fazer uma apresentação superficial que tem um intuito maior de provocar a sua atividade criativa e o seu olhar naturalista. Outra dica que eu queria dar para vocês é que ninguém faz pesquisa sozinho. Se você estiver fazendo uma pesquisa dentro da graduação, um PIBIC, ou estiver pensando no seu mestrado, tenha em mente que você vai precisar de outras pessoas e que essas pessoas vão te ajudar bastante. E faça uma escolha adequada, desde o seu orientador até a pessoa que, no meu caso, por exemplo, foi comigo a campo. No caso dessa pesquisa, ela envolveu um instituto, que é o Instituto de Ciências Biológicas, mais especificamente o Departamento de Botânica, o professor Augusto e o professor Cristiane, que trabalham com fisiologia vegetal e me ajudaram na coleta de uns dados bastante específicos em relação à vegetação. E a minha orientadora na FAO foi a professora Marta, que está à frente do LaSUS, e quem me auxiliou muitíssimo também foi o professor Caio, e ele também foi membro da minha banca. Então, tenha em mente que você precisa fazer uma escolha correta das pessoas que vão te ajudar durante a pesquisa e que elas serão extremamente necessárias para o sucesso do seu trabalho. Não existe fazer pesquisa de forma solitária. Introdução. Como vocês devem saber, a parede verde é um dispositivo que funciona como uma estratégia bioclimática. E, na verdade, o grande diferencial dele é essa possibilidade de poder integrar o ambiente construído e o ambiente natural. Só que ele tem outras características muito interessantes, principalmente para o desempenho térmico de uma edificação, que são as suas características térmicas. E nesse caso aqui, você está vendo na foto uma série de vegetações herbáceas dispostas nessa parede de forma unitária em nichos separados. No caso desse estudo, a gente optou por trabalhar com vegetação trepadeira, vegetação que já tem essa função de ocupar espaços verticais de forma natural. Ela tem estruturas morfológicas que podem fazer isso e você acaba utilizando um número reduzido de indivíduos e você aproveita da condição natural daquela vegetação. No caso aqui dessa parede, você provavelmente não vai encontrar nenhuma dessas espécies dispostas naturalmente dessa forma, ao contrário de uma trepadeira. E é claro, obrigatoriamente, esse estudo teria que envolver trepadeiras nativas do cerrado. Como palavras-chave, você pode usar parede verde, vegetação nativa do cerrado e avaliação térmica. Bom, e por que eu me senti na obrigação de desenvolver tal pesquisa? Por conta da minha formação de biólogo e a formação de arquiteto. Como arquiteto, nós temos a obrigação de desenvolver pesquisas e estudos que favoreçam a eficiência energética das edificações.
como arquiteto também, nós temos que procurar as características locais para serem utilizadas nas edificações, ao invés de importarmos, por exemplo, vegetação exótica. E o papel do biólogo foi de dar, digamos assim, o suporte ao lado arquitetônico para escolher e encontrar as vegetações mais adequadas para esse tipo de uso. Como eu falei no primeiro slide de introdução, nós temos que compreender que a parede verde, a vegetação que compõe a parede verde, ela não vai funcionar somente para o desempenho térmico da edificação, mas também vai ser uma ferramenta de integração com o entorno natural. E faz muito sentido que a gente faça essa integração de forma que a vegetação utilizada nas edificações seja equivalente à vegetação que a gente encontra no ambiente natural. Não faz sentido importar uma vegetação para esse espaço, sendo que nós temos tantas possibilidades de uso no espaço natural. Então, isso aqui é realmente digamos assim, uma adequação do uso das paredes verdes, tá? Ela tem que cumprir esse papel de elemento que integra o ambiente construído com o ambiente natural, não só uma ferramenta de estratégia bioclimática. Bom, e nós temos como o entorno natural o cerrado, que é o que está presente na nossa pesquisa. O cerrado ele é um hotspot de conservação, ele tem uma biodiversidade elevadíssima, está entre os biomas mais biodiversos do mundo. Hoje, se não me engano, já passaram de 12 ou 14 mil espécies de plantas vasculares catalogadas. Então, não faz nenhum sentido em utilizar uma parede verde como uma estratégia de desempenho térmico e integração com o ambiente natural e não usar uma vegetação do cerrado. Nós temos aí uma quantidade enorme de possibilidades de espécies a serem utilizadas e nós acabamos desperdiçando isso na maioria dos projetos que utilizam paredes verdes, porque eles utilizam espécies, digamos, alienígenas àquele espaço natural. Então, aqui nós vamos utilizar somente o cerrado porque ele representa o entorno natural. Então, o objetivo basicamente é avaliar o desempenho térmico de trepadeiras nativas do cerrado. Nós vamos pegar algumas espécies e comparar como que elas se comportam termicamente aderidas à fachada de uma edificação e qual que é melhor, qual que é pior e qual é a diferença delas com a fachada nua, sem vegetação. E aí vamos partir agora para a metodologia, que envolve alguns passos. Primeiro, a seleção da vegetação, que vegetação ativa do cerrado nós vamos utilizar. Depois nós precisamos transformar essa vegetação em dados, não só transformar em dados, mas coletar os dados fisiológicos e morfológicos corretos de cada uma das espécies e depois utilizar esses dados para fazer uma simulação. Bom, por que nós optamos em utilizar simulação? Bom, se você for em algum viveiro aqui em Brasília e esperar encontrar vegetações do cerrado, você vai ficar bastante frustrado, principalmente em relação a nativas, a trepadeiras. Então, existe uma carência de fornecimento desse tipo de vegetação e existe, além disso, uma necessidade de realizar um experimento de campo que demanda tempo e demanda recursos, e isso, dentro de um mestrado, não é possível geralmente. Então, nós optamos em utilizar a simulação computacional com o EnviMat e de ir atrás da vegetação selecionada e transformar ela em informação digital que o EnviMat possa ler e fazer a simulação adequada. Beleza, vamos para a parte de metodologia de uma forma mais específica. Primeiro, para a seleção de vegetação. Nós vamos dar uma olhada no que existe na bibliografia sobre trepadeiras. E há um livro muito interessante, feito pela professora Caroline e uma mestranda sua, no Departamento de Botânica da UNB, que é justamente com o título Trepadeiras Ornamentais do Cerrado. Então, esse livro foi o nosso livro base. Ele é um pouco difícil de encontrar hoje, ele foi editado pela Embrapa, mas se você der sorte, acaba encontrando em alguma feira, ou em algum sebo, ou então em alguma loja muito especializada. Mas bem,
Nós pegamos esse livro e fizemos uma seleção de espécies baseada nos seguintes aspectos. Primeiro, nós precisávamos de espécies que fossem de sol pleno. Por quê? Porque essas espécies, a intenção da vegetação, dessa parede verde, é que ela atue no desempenho térmico da edificação. E um grande problema que nós temos é a incidência solar nas edificações. Então, se ela puder impedir a incidência solar em alguma fachada, ótimo. Só que para isso ela precisa ser de sol pleno, não pode ser uma planta de meia sombra e não pode ser uma planta de sombra plena. Ela tinha que ter frutos e flores pela maior quantidade possível de tempo durante o mês, então nós demos preferência para a vegetação que ficasse mais tempo florida, por também servir como um elemento de ornamento das edificações. E o outro quesito que já estava contemplado por termos escolhido esse livro era que fosse uma vegetação nativa do Cerrado. Então nós fizemos uma seleção inicial, primeiramente, e partimos para o próximo ponto, que foi a visita do herbário da UNB. Se você não sabe, se você tem interesse em vegetação, a Universidade de Brasília, lá no Instituto de Biologia, existe um herbário que contém informações de coleta, que contém as icatas, que contém informações de localização de vegetação, ou seja, uma fonte de informação muito rica que você pode utilizar. E nós selecionamos a vegetação, fomos do banco de informações do herbário e verificamos onde que havia incidência dessas espécies. Então, nós tínhamos coordenadas geográficas de alguns indivíduos que nós gostaríamos de visitar e nós precisávamos de ter esses indivíduos para retirar as informações morfológicas e fisiológicas. Se não houvesse informação em relação a essas espécies, nós não conseguiríamos fazer esse tipo de estudo. Então, foi essencial o banco de dados do herbário para que esse estudo se tornasse factível. Mas isso não era suficiente, nós precisávamos ir até o local registrado no banco de dados do herbário para ver se aqueles indivíduos ainda se encontravam lá. Então, houveram umas saídas de campo iniciais, somente para verificar a presença da vegetação, e elas foram feitas no Parque Olhos d'Água, na Reserva Ecológica do IBGE e na FAO. Não é FAO com U, é FAO com L, que é a Fazenda Água Limpa da UNB, que também é uma grande fonte de informação que nós temos. Durante minha graduação, eu percebi que pouca gente na arquitetura conhecia essa fazenda, então eu quero também provocar aqui, se você tem interesse em vegetação, tem interesse em paisagismo, em cerrado, visite a FAO. Existem várias pesquisas que podem ser desenvolvidas lá e você vai encontrar várias áreas nativas, várias áreas preservadas com riqueza de informações sobre espécies que você vai poder usar para qualquer estudo. Parque Olhos d'Água, Reserva Ecológica do IBGE e FAO foram os pontos de estudo para a coleta de informação botânica. E aí nós acabamos com 3 espécies. Banisteriopsis gardneriana, que é essa primeira, que tem essa inflorescência amarela, que é uma vegetação trepadeira também, mas ela forma moitas bastante grandes ao longo, principalmente ao longo de estradas. Essa coleta ela foi feita na FAO e é uma vegetação extremamente rústica, aguenta sol o dia inteiro e tem essa inflorescência super grande e super bonita. A outra vegetação que nós encontramos e decidimos trabalhar foi a Rebite pulcra, que se você olhar bem a inflorescência dela, você vai perceber que ela é da mesma família dos ipês e tem essa inflorescência roxa super bonita. No Parque Olhos d'Água tem um indivíduo desse bastante grande, numa mata de galeria, na borda da mata de galeria. E a terceira vegetação que nós utilizamos foi a Cissus erosa, que é essa trepadeira que dá essa inflorescência vermelha e tem um nome popular de cipó de fogo.
e também dá muitos frutos o ano inteiro, e nós pegamos esse indivíduo numa área da Reserva Ecológica do IBGE. Eu não falei, mas a Reserva Ecológica também é um lugar muito legal para se fazer pesquisa. Diversas pesquisas da UNB são realizadas lá, só que tem um acesso mais restrito. Tá? Você tem que ter uma pesquisa em andamento, tem que ser pesquisador, mas basta submeter essa papelada que você consegue entrar lá, e é uma área super preservada. Nesse campo em que eu encontrei esse indivíduo de Cisserossa, haviam vários outros indivíduos, então, assim, uma área super preservada que possibilita também vários acessos a vegetações nativas, assim como é na FAO. No Olhos d'Água, no Parque Olhos d'Água, nem tanto. Assim, há várias áreas degradadas, mas você acaba encontrando também ainda várias espécies nativas. Então, fechamos com essas 3 espécies, vimos que é possível encontrar cada uma delas, cada indivíduo, indivíduos bem estabelecidos, então a gente não ia perder tempo caso o indivíduo sumisse, fosse cortado ou algo do tipo. Bom, e aí a gente precisava pegar essa vegetação e transformar ela em informação digital. E a gente precisava de alguns dados que são muito importantes para o EnviMatch, que o primeiro deles é o LAD, ou Leaf Area Density, ou então densidade de área foliar. É um dado meio complicado de explicar, mas pensa assim, um volume cúbico de 1 por 1, de 1 metro por 1 metro, e nós queremos saber qual é a área de todas as folhas somadas dentro daquele volume. Isso é mais ou menos o que expressa a densidade de área foliar. Quanto que existe de área foliar dentro de uma determinada densidade ou dentro de um determinado volume, para ficar melhor explicado. E isso é especialmente importante para o EnviMatch, porque a folha é o mecanismo de troca, um mecanismo de transpiração. Então, ela vai influenciar no microclima da edificação. Então, assim, vegetações com LADs maiores tendem a, por exemplo, transpirar mais, tendem a sombrear mais. Então, é um índice importante que a gente acabou utilizando um instrumento chamado IRGA, um instrumento lá do Departamento de Botânica, para determinar. É um instrumento que você acopla na folha, ele faz diversas leituras e depois você tem que fazer algumas equações matemáticas para chegar no LAD. A mesma coisa com a resistência estomatal. Nós também utilizamos o IRGA para obter esse parâmetro, e ele é importante porque está diretamente associado à transpiração da vegetação. Você pode imaginar que uma maior quantidade de estômatos ou estômatos com menor resistência tendem a propiciar uma maior transpiração da vegetação, e com isso você vai ter uma maior liberação de água para o ambiente, e isso vai influenciar o microclima daquela área. Então, também é um dado um parâmetro de altíssima relevância, e que também foi obtido com o uso do IRGA. E a área foliar, que é um parâmetro fácil de se conseguir, que nós fizemos com um scanner. Lá no Departamento de Botânica tem um scanner foliar, você leva a folha e o scanner passa em cima e te dá a área daquela folha. Mas é um dado bastante simples de conseguir, até com aplicativos ou outros sistemas mais simples. Não há necessidade de um equipamento específico. Obtido todos aqueles dados e normalizado os dados que a gente não conseguiu pegar de forma específica, como, por exemplo, profundidade das raízes. A gente normalizou para todas as espécies porque não havia possibilidade da gente fazer uma escavação destrutiva em cada uma desses indivíduos e obter a profundidade da raiz dele. Então, nós normalizamos esse parâmetro. E aí, isso gerou um novo banco de dados de vegetação para o EnviMatch. Se você precisar hoje dessa informação, ela está disponível na minha dissertação, e você consegue diferenciar cada uma dessas vegetações. No banco de dados original do EnviMatch, só tem assim, grama, soja, vegetações
bastante comuns, ou então não há nada, por exemplo, nesse nível de bioma, assim, não há nada específico do Cerrado ou da Mata Atlântica. É a primeira vez que aparece algum dado desse tipo e é um dado de espécies do Cerrado. Depois de inserir esses bancos essa informação no banco de dados e rodar a simulação, a gente usa o Leonardo, que é um plugin do EnViMed, para fazer uma visualização gráfica dos resultados e com isso conseguir extrair algumas análises e alguns outros números para fazer realmente os gráficos comparativos do desempenho térmico de cada uma das vegetações e fazer uma análise estatística para saber se o que a gente está conseguindo é significativo ou não. Bom, e aí, como resultado, nós obtivemos que a rebite pulcra é a espécie dentre as três que nós estudamos que apresentou o melhor desempenho térmico. Ela que promoveu para o espaço maior sombreamento, ou seja, ela que conseguiu alterar em maior potencial a temperatura do ar e também a umidade. Ela que forneceu mais umidade para os espaços. Então, ela ficou em primeiro lugar, seguido da Banisteriopsis gardneriana e da Cissus erosa. Porém, todas elas, em comparação às paredes sem vegetação, tiveram um desempenho melhor, ou seja, qualquer uma dessas espécies melhora o conforto da edificação em comparação com uma parede nua, tá? E nós também fizemos um estudo de viabilidade. Além de coletar os dados fisiológicos, morfológicos, eu também coletei frutos de cada uma dessas espécies e levei as sementes para um outro laboratório lá no Departamento de Botânica para a gente fazer um estudo de germinação. Infelizmente, a Rebide pulcra foi a única que a gente não conseguiu fazer a germinação dela, muito provavelmente por conta especificamente das sementes que nós coletamos, que elas tiveram alguns problemas com fungos, então nós não conseguimos reproduzir. Mas se você pegar as sementes de outros indivíduos ou de mais indivíduos, provavelmente isso não vai acontecer. Mas, enfim, ela não teve um sucesso interessante na viabilidade, na reprodução das sementes, mas as outras duas espécies tiveram taxas de germinações bastante altas, bastante significativas, o que demonstra que elas podem sim ser plantadas com o objetivo de serem utilizadas como paredes verdes, e elas vão sim melhorar o conforto da edificação. Inclusive, eu mesmo plantei alguns indivíduos de Cissus erosa e de Banisteriopsis e hoje elas estão enormes. Então, além da viabilidade das sementes, elas apresentam um crescimento bastante acelerado, o que não é muito comum para algumas espécies nativas do cerrado, o que viabiliza ainda mais o uso como parede verde, porque você pode rapidamente ter uma parede verde com essa vegetação que tem a altura de um pé direito convencional, tipo 3 metros ou até mais alto, se você estiver falando de uma edificação em altura. Bom, então os resultados foram bastante favoráveis ao uso de vegetação nativa, de trepadeiras nativas do cerrado com paredes verdes. Novamente, assim, não existe motivo para a gente não usar essa vegetação como essa estratégia. O que falta mesmo é que elas estejam disponíveis para seleção, para especificação em projetos. Isso é bem difícil de acontecer hoje em dia, mas você já tem algumas empresas surgindo que são especializadas em fornecer vegetação nativa de cerrado. São poucas, mas se você é estudante ou se você é arquiteto, pode depois entrar em contato comigo, eu passo essas empresas e você consegue talvez pedir para eles algumas espécies especificamente. Talvez eles não tenham as sementes ou os indivíduos em estoque, mas eles podem encontrar aquela espécie e reproduzir. Ou você mesmo, como arquiteto, como paisagista, como eu falei, um dos motivos, um dos propósitos dessa prestação é te provocar para que você tenha um olhar mais naturalista para a vegetação, que é um material de trabalho, é um material de trabalho vivo. Então você mesmo pode, por exemplo, buscar bibliografias similares a que eu utilizei, buscar a informação dos herbários
e fazer a coleta. Assim, a informação está disponível na rede, é fácil de encontrar, mas em alguns casos, realmente, o paisagista, o arquiteto, ele vai ter que agir como naturalista, ele vai ter que botar a mão na massa se ele quiser trabalhar com algumas espécies específicas, como é o caso dessas aqui. Bom, e aí nós partimos dos resultados, das conclusões para mais algumas discussões, como por exemplo que o índice de área foliar, densidade de área foliar e a resistência somatal são dois parâmetros de alta significância dentro do potencial de alteração microclimática que a vegetação tem. Sim, a vegetação ela contribui para a amenização do clima em comparação com as paredes nuas. Todas as vegetações, todas as espécies tiveram um impacto positivo e melhor do que é a parede nua. E também ela pode ser usada em qualquer orientação. A simulação que nós fizemos contemplou todas as orientações geográficas, bem como todos os horários. Em todos os casos, o uso da vegetação é indicado e promove uma melhoria no clima local, no clima da... Quando eu falo clima local, entendam que nós estamos falando do entorno imediato de onde a vegetação está plantada. Isso é o entorno externo à edificação. Nós fazemos inferências de que isso vai ter efeitos no clima interno da edificação, mas nós não temos ainda como fazer essa verificação por forma de simulação. A simulação que nós fizemos no IPMET apontou as melhorias no clima na parte externa e imediata onde a vegetação está plantada. O que é uma das discussões que nós colocamos, né? Sugere-se estudos focados no interior da edificação. Então, ou estudos reais ou simulações com outros softwares que possibilitem esse tipo de simulação para a gente verificar como que é o impacto dentro da edificação. O uso das vegetações nativas é benéfico para a conservação da flora e da fauna local e, apesar da simulação ter se provado eficiente, sugere-se que a gente consiga fazer alguns estudos de tamanho real, em um campo de estudos, plantar a vegetação de fato, construir uma parede e verificar como que é a variação de temperatura e umidade nesse espaço durante um ano. Isso seria muito interessante de ser feito, mas para um mestrado não há como, não há tempo para se fazer isso, então é um tipo de pesquisa que a gente indica para ser realizada mais para frente de uma forma mais contínua. Bom, eu queria agradecer as pessoas que estiveram envolvidas nesse mestrado, principalmente a minha orientadora, a professora Marta, à frente do LaSUS. Você pode seguir o LaSUS no Instagram, que é LaSUS Fala UNB. E quando puder, se quiser, tiver interesse em pesquisas parecidas com essa, visitar o laboratório, fica no subsolo da FAO. O professor Caio, que também auxiliou bastante, você pode dar uma olhada no Bioclimatics, que é uma conta do Instagram que ele está comandando e que tem muita informação sobre bioclimatismo. Também você pode dar uma visitada no site do Instituto de Ciências Biológicas, se você quiser, por exemplo, buscar um professor ou buscar um laboratório que possa desenvolver alguma pesquisa que você está interessado. O Instituto é sempre aberto, tá? A gente recebe lá pesquisadores de outras áreas. O que é mais difícil de acontecer são os alunos ou pesquisadores da FAO procurarem outros departamentos. Isso é mais difícil, mas no Instituto de Ciências Biológicas é bastante comum a recepção de pessoas de outras áreas. E queria também agradecer a organização do Cerrado na FAO por possibilitar essa apresentação e parabenizar pela escolha do tema. Se você quiser trocar uma ideia comigo, tiver alguma dúvida, ou só quiser conversar, você pode me encontrar no LinkedIn, no /PedroDiasBS, ou você pode dar uma olhada no meu escritório, que é o Vive, no Instagram é vive.arc.br, ou então o site www.vive.arc.br. Muito obrigado e até mais.